Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, sejam bem-vindos ao canal Mais História com o professor Paulo Teles. E ó, nesse canal a gente se dedica a resolver questões de provas de vestibular. Hoje, em especial, nessa playlist, nós vamos resolver as questões da prova da Baiana de Medicina 2023/2. Então se inscreve no canal, dá seu like, curte, compartilha para você ficar atualizadíssimo a respeito de todas as resoluções, estratégias, metodologias e, é claro, aquela breve revisão que vai ajudar pra caramba para garantir a sua vaga no vestibular que você deseja. Vamos lá, questão número 14, cujo tema foram sobre os povos originários da prova tipo 1. Pois é, estamos trabalhando a questão indígena, tá? Vamos dar uma olhada aqui no texto, e aí eu já recomendo o seguinte, gente, quando você pegar o texto da questão, é muito interessante que você já vá quebrando ele por períodos. Ah, Paulo, não dá para fazer, não dá para resolver como a gente resolve a prova do Enem? Não, meus caros, veja só. Cada prova ela tem a sua dinâmica, e tendo uma dinâmica, você precisa ajustar a estratégia, você precisa ajustar a sua metodologia para resolver a prova e ter o melhor desempenho. Não dá para você aplicar os mesmos estratagemas, as mesmas estratégias, as mesmas técnicas em diferentes tipos de prova, porque você não vai conseguir ter, né, tão bons resultados. Agora, uma coisa é certa, tem que ter base, afinal de contas, praticamente todas as provas são conteudistas e elas exigem que você domine algum tipo de informação. Então, pegou a prova, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é quebrar aqui em períodos. Ó. Você tem aqui o primeiro período, já separa ele, deixa ele separadinho, tá? Aí depois você vai para o segundo período, já deixa ele aqui também separado, ó, como eu estou demarcando aqui para vocês, tá? Aí depois você vai para o terceiro período ele vai até de as denominadas até Estado brasileiro, como você está vendo aqui. E por fim, você vai para o último período, né? Aqui tem um período curtinho, eu vou juntar os dois para formar um período só, que seria o equivalente ao quarto período. Cada um desses períodos, eles vão ter uma informação a ser assinalada. Essas informações podem ser úteis ou não para a sua prova, então cabe a você aí analisar. Vamos olhar aqui, o primeiro período. O marco temporal é como ficou conhecida a ação do Supremo Tribunal Federal, que pretende discorrer sobre a reivindicação de posse de terras dos povos indígenas. Então aqui ele está me dizendo qual vai ser o tema da questão, é sobre o marco temporal, tá? Importante. Tal ação estabelece, por sua vez, que apenas teriam direitos às terras aqueles que já as ocupassem no marco do dia 5 de outubro de 88, dia da promulgação da Constituição Federal. Paulo, por que isso deu tanta polêmica, tem dado tanta discussão? Os partidos, por exemplo, de esquerda, os grupos identitários indígenas têm reclamado tanto? É porque, veja só, em 88, nem todas as comunidades indígenas já tinham conseguido ocupar os territórios que lhe cabiam por direito. Então, quando você estabelece que só vão ser reconhecidos, né, territórios indígenas, aqueles que já tinham sido adquiridos até 88, significa dizer que todas aquelas lutas que estavam em andamento seriam ignoradas, né? Passam a ser ignoradas. E isso é um problema. Por quê? Porque isso envolve interesses de várias ordens, interesses econômicos, interesses políticos. Afinal de contas, nós bem sabemos que há conflitos não só por questões de terra, como também por questões econômico-financeiras nessas regiões onde alguns grupos indígenas estão presentes. Tá? Então, por isso que deu tanta confusão e tem dado muita confusão. Vamos seguir aqui o tópico 3. As denominadas terras indígenas, às quais se refere o artigo 231 da Constituição, dizem respeito àquelas que são ocupadas por esses povos desde antes mesmo da configuração do Estado brasileiro. Assim, são igualmente reconhecidos sua cultura e seus valores. Dessa maneira, o território reivindicado é de propriedade permanente dos indígenas, garantindo que usufruam de maneira exclusiva de seus bens. E é exatamente disso que se trata a tese de oposição, a tese do indigenato, né? A ideia de que há territórios, né, que os indígenas não necessariamente ocupam, mas eles usufruem, né, como forma de garantia de preservação do seu modo de vida. Afinal de contas, muitas dessas comunidades ainda praticam a prática é ótimo,
né, mas ainda praticam as atividades de caça e coleta e, consequentemente, necessitam de um espaço muito grande. Bom, vamos olhar a pergunta. A expansão da sociedade capitalista no decorrer dos séculos tem impacto diferenciado nas sociedades originárias, como se pode inferir. Aí, quando o aluno pega a questão, o que é que ele encontra? Essa montanha de itens. E as provas da Strix, né, a baiana, por exemplo, ela é uma prova que uma questão acaba virando 5, porque cada um desses itens ele trata de uma temática muito específica. Então, não dá para você simplesmente abordar a questão de uma vez só. Você tem que analisar item a item, que é como nós vamos fazer a partir de agora. Letra A. A letra A diz o seguinte: na proibição da escravidão indígena pelos homens bons das câmaras municipais das terras do Brasil, à época colonial, por determinação da Igreja Católica, que, submetida ao regime do padroado, se posicionava contrária a qualquer tipo de escravização. Aqui nós temos de cara um erro, né? Primeiro, quando ele fala aqui a qualquer tipo de escravização. Isso aqui está errado. O segundo erro é que o regime de padroado ele foi implementado no Brasil a partir do primeiro reinado. E o terceiro erro, meus caros, é que já existiam legislações que combatiam o trabalho indígena, né, durante todo o período colonial, né? Nós temos legislação de 1570, 1587, 1595, 1609. Tá, Paulo, mas por que você afirmou que qualquer tipo de escravização? Porque a Igreja Católica ela era contrária à escravização de indígenas e de povos que aceitassem a fé católica. Isso era fundamentado numa bula papal chamada Bula Dum Diversas, que foi publicada no ano de 1453 pelo Papa Nicolau V. Tá? Os únicos povos dos quais eram autorizados a serem escravizados eram os povos que não aceitavam a fé católica. E contra eles, evidentemente, era declarada a guerra justa. Por isso, letra A está errada. Letra B. Nas revoltas regenciais, baleada e cabanagem, devido à forte presença de nações indígenas na região, o que possibilitou a mudança da política indigenista do governo imperial, com o estabelecimento das primeiras leis de proteção e assistência àquelas comunidades. Errado! Errou rude! Por quê, meus caros? Porque a primeira lei oficial que garantiu proteção e assistência às comunidades indígenas foi um decreto-lei do ano de 1973, que é o Decreto-Lei de 6.001, 19 de dezembro de 73, cujo artigo 1º diz: esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros. Ou seja, estaria garantido todo um sistema de proteção e assistência social. E isso só foi estabelecido durante a ditadura militar, em 1973, e nós temos aqui uma série de elementos que explicam isso, como, por exemplo, a expansão cada vez maior de grupos para a região do Centro-Oeste e Norte, e que teria trazido muitos conflitos por terra, mortandade na região. Então, letra B está errada. Letra C. No período republicano, 1889 aos dias atuais, em todas as suas fases. Gente, quando você vê isso aqui, todas, nunca, sempre, tome cuidado, tá? Porque geralmente essas afirmativas estão erradas. Mas vamos continuar lendo. Em todas as suas fases que desenvolveu uma política de incorporação das sociedades indígenas no Estado brasileiro. Está errado, a gente já viu isso, por exemplo, na alternativa anterior. Tá? A primeira lei de fato, né, que buscou incluir os indígenas foi de 1973. E ainda que nós tenhamos, durante a República Velha, iniciativas como a do Marechal Cândido Rondon, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, que mais tarde dará origem à FUNAI, isso foi um ponto de exceção, isso não foi uma lei que garantiu naquela época, na República Velha. Tá? Então, novamente, não foi em todas as fases da República, foi a partir da ditadura militar. Beleza? Letra C está errada. Letra D.
na apropriação do Estado por interesses privados em defesa do grande capital na história recente do Brasil, possibilitando o crescimento ou a ampliação do fenômeno da exploração desenfreada dos recursos naturais de bens econômicos que se sobrepõem às questões socioambientais e aos direitos humanos. E aí nós temos uma verdade, nós temos um fato, né? As disputas de interesses econômicos têm atacado cada vez as comunidades indígenas que, por conta de políticas e de uma doutrina neoliberal que tem como característica o esvaziamento do poder do Estado, né? Cada vez mais o Estado ele tem saído de cena e tem dado espaço aos interesses privados, isso acaba deixando esses grupos cada vez mais vulneráveis, né? E, consequentemente, com o desmantelamento das instituições estabelecida por uma política econômica, ideológica e social e institucional neoliberal, o Estado acaba não tendo força, não tendo vigor para proteger esses grupos. Nós temos aqui, por exemplo, né, o garimpo ilegal que tem avançado na terra Yanomami, e muito recentemente nós vimos os malefícios que se deu nessa região que se deram nessa região por conta da ausência do Estado. Tá? Letra D é verdade, essa é a resposta. Vamos analisar por fim a letra E, quando ele fala assim: na política indigenista estadunidense, no contexto da independência política, o que diferiu das ações do colonialismo espanhol, pois a democracia levou os Estados Unidos a proteger as comunidades indígenas. Isso aqui está completamente errado. A Declaração de Independência dos Estados Unidos só garantia direitos para homens brancos, indígenas, mulheres e negros foram excluídos, e muito recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui a denúncia de vários crimes de violência cometidos contra comunidades indígenas, não só nos Estados Unidos, como no Canadá. Por exemplo, Estados Unidos desenterram história esquecida de crianças indígenas forçadas a viver em internatos. Tá? Aqui nós temos uma fotografia que mostra isso. Aqui é uma reportagem, né, que foi trazida pelo portal O Globo. E se você quer uma opção cultural para analisar essa temática que tem sido abordada, eu recomendo uma série fabulosa, que é a série 1923. Tá? Então, meus caros, diante disso, a letra E está errada, né? Os Estados Unidos não protegeram as comunidades indígenas. Portanto, resposta correta, letra D de dado, né? Como nós comentamos anteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, se inscrevem no canal, dá aquele apoio, porque tem muita gente que vai precisar desse auxílio para garantir a vaga no vestibular, inclusive você. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Forte abraço!